500. 400. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. No dia 31 de agosto de 2007, surgiu um órgão extremamente importante dentro do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, o CGNA, Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Sua principal missão, assegurar o balanceamento entre a capacidade de atendimento do sistema e a demanda dos movimentos aéreos do país. O CGNA teve a primeira sede localizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, mas hoje está sediado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo é uma atividade que trabalha com a análise ininterrupta de informações, projetando cenários futuros a partir de dados, como o de movimentos de aeronaves nos aeroportos. Atualmente, o CGNA utiliza como ferramenta o Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos, SIGMA, que disponibiliza aos analistas diversas informações vitais para a atividade do gerenciamento do fluxo, permitindo tomadas de ações no campo estratégico ou que deverão ser tomadas na solução de conflitos. As equipes que atuam no CGNA contam com uma grande sala de operações, onde os gerentes de fluxo atuam em 5 setores, sendo 4 dedicados a cada uma das regiões de informação de voo, as FIR, e ainda um exclusivo do eixo Rio-São Paulo, chamado Tubulão. O gerenciamento do tráfego aéreo ele é exatamente o equilíbrio entre capacidade e demanda. Então nós fazemos uma análise da demanda para podermos então fazer uma projeção do fluxo ou do que vai acontecer no período tático, né? Nós chamamos de período tático o período em que os eventos ocorrem. Então nós temos um sistema chamado Sigma, um sistema brasileiro, em que nós temos todas as informações a respeito dos voos, assim a grosso modo falando. Nós temos os voos previstos para acontecerem e com base nesse sistema que gerencia uma série de informações de voos, de propostas de voos, principalmente os planos de voos repetitivos, a gente consegue estabelecer um gráfico de demanda e sobre esse gráfico a gente consegue gerenciar o fluxo durante os momentos de maior demanda, por assim dizer, durante os dias, né? O Sigma ele nos fornece as informações com relação à demanda. Quem faz o gerenciamento e a análise desse fluxo exatamente são esses profissionais que estão aqui 24 horas fazendo exatamente o gerenciamento desse fluxo e a observação contínua desse fluxo. O gerente de fluxo, né, ele vai fazer a análise
com relação às demandas previstas para os diferentes horários de grandes demandas do dia. Então o sistema ele não informa ou ele não dá sugestões de que medidas a serem tomadas, ele apenas informa qual é a demanda para aquele dia. Por exemplo, de hoje existe um gráfico de demanda que já foi gerado com base nos planos de voos repetitivos e alguns FPLs, né? E com base nisso a gente consegue fazer esse gerenciamento. Não é o sistema que mostra as ações a serem tomadas. Ele mostra a demanda e nós, como profissionais do gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo, é que fazemos essa análise e então implementamos as medidas necessárias. Naquele canto de lá, nós temos as informações lá naquele extremo, aquela tela bem ao extremo, a extrema esquerda lá, né? São exatamente os aeródromos e as cores determinam se estão operando em condições visuais ou instrumento ou abaixo de instrumentos ou ainda se estão impraticáveis. No do lado nós temos ali uma foto atualizada constantemente da meteorologia por todo o país. Na sequência nós temos aquele lá que mostra exatamente a distribuição do fluxo por todo o país. Geralmente a gente dá um zoom naquela tela onde você vê ali, são divididos, né, por setores, as FIR estão todas ali e aqueles são as aeronaves que estão voando no momento. Esse de cá são dois dos principais aeródromos domésticos que temos, que é Santos Dumont e Congonhas, e nos dá uma noção de pátio para uma eventual necessidade de mudar, né, o fluxo. São aeródromos de alternativa e uma ideia de pátio. São informações geradas pela própria Infraero. Bem, esse aqui é uma informação do Tatic Flow, onde ele dá as informações a respeito das principais áreas de aeródromos por todo o país, né, cujas cores também identificam, para quem olha para essa equipe que está aqui gerenciando, ele faz exatamente a análise com relação aos impactos meteorológicos, assim como muito bem você falou. O CGNA passará a receber em futuro próximo os planos de voo, não só os repetitivos, como aqueles preenchidos pelos pilotos nas salas AIS. Isso vai melhorar o planejamento do CGNA com relação ao fluxo de tráfego aéreo? Sem dúvida. À medida em que o tempo está passando e as tecnologias estão se desenvolvendo, a centralização das informações, elas acabam sendo a alma do gerenciamento do fluxo. Na verdade, eu costumo dizer aqui que nós gerenciamos, na verdade, mais informações do que necessariamente o tráfego aéreo. O tráfego aéreo, o gerenciamento do tráfego aéreo, ele é uma consequência das informações que a gente gerencia. E isso é um avanço, sem dúvida nenhuma, para esse gerenciamento mais preciso da informação. Elas mantêm uma representação dentro da nossa estrutura que são representadas pela empresa XNG, que passa então através de um sistema de conexão e contato direto conosco todas as informações que nós precisamos com relação à demanda e com relação à malha aérea em si. Em função dessa estrutura, existe uma estrutura suporte que nós chamamos de célula de decisão colaborativa, que é justamente o momento em determinadas situações onde exige um trato mais apurado, um trato mais específico do CGNA com relação à malha aérea, que nós nos reunamos com as companhias aéreas e então, através dessa célula de decisão colaborativa que vai ocupar esse espaço dentro do salão operacional, que justamente as companhias aéreas vão nos entregar as informações que nós precisamos para que as soluções sejam tomadas, as decisões sejam tomadas de forma que não afete nenhuma empresa aérea ou que o impacto seja o menor possível dentro da malha aérea. Situações de atraso associadas a determinadas situações específicas, como por exemplo meteorologia, recebem tratamento especial, vão ser submetidos a uma análise das companhias aéreas e do CGNA, para que a gente consiga então, através desse processo de decisão colaborativa, sempre decisão colaborativa, nós tentarmos resolver o problema da companhia aérea sem causar nenhum tipo de impacto para o ATC. Então a ideia é sempre decisão colaborativa, CGNA, companhias aéreas, analisando caso a caso de acordo com a necessidade de cada empresa. O que acontece quando existe uma crise, atrasos em aeroportos, meteorologia complicada?
A partir do momento que nós nos deparamos com uma situação mais crítica, novamente dando o exemplo da meteorologia, no caso de Congonhas, ou no caso de Guarulhos, do Galeão, nós vamos reunir todas as companhias aéreas que têm os seus representantes aqui, vamos passar a situação em si, o cenário crítico, o cenário complexo que está se desenvolvendo, e a partir daí nós vamos traçar estratégias com as companhias aéreas, como por exemplo realocação de voos, realinhamento da malha, atraso de um voo em relação aos demais voos que sejam do interesse da companhia aérea. Então tudo vai girar dentro dessa dinâmica de decisão colaborativa. Então, só para saber, porque como tem bastante decolagem aí, parece estar atrasando, a gente queria saber se por acaso está sendo empregado alguma separação em minutos. Boa meteorologia, cara.